Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos fazer agora a correção da questão número 49 da prova promovida pela Prefeitura de Paulínia para o cargo de professor de Química. Vamos lá? Um reator industrial de volume fixo opera com 115 mols de uma mistura gasosa. Como o tanque está sob aquecimento, a temperatura é elevada de 27 graus Celsius para 302 graus Celsius. O engenheiro de segurança, para manter a pressão constante, abre a válvula liberando certa quantidade da mistura. A quantidade de gás liberada, medida em número de moléculas, deve ter sido equivalente a: opção A, 6,3 vezes 10 a 25, opção B, 6,9 vezes 10 a 27, opção C, 3 vezes 10 a 24, opção D, 2,7 vezes 10 a 26, opção E, 3,3 vezes 10 a 25. Então, para iniciarmos essa correção, a gente vê aqui que temos as seguintes informações: temperatura, 27 e 302. Ele fala aqui que precisa manter a pressão constante. Para isso acontecer, ele vai mexer na válvula e vai liberar uma quantidade. Então, você vai ter uma perda de material. Ele te dá o número de mols e vamos trabalhar agora com as informações que a gente tem. Primeiro, converter as temperaturas. 27 graus Celsius mais 273. Isso vai dar 300 Kelvin. 302 graus Celsius mais 273 vai dar 575 graus Kelvin. E aqui nós vamos trabalhar com a equação que é P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Sendo que ele informa que nós vamos ter o seguinte: o volume é fixo, então eu vou ter aqui V1 é igual a V2. Isso vai simplificar a nossa conta da seguinte forma: a equação fica P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Substituindo as informações, eu tenho que a pressão inicial era 1, a temperatura 300, a pressão final eu não sei quanto é, e a temperatura final 575. Portanto, P2 vezes 300 é igual a 1 vezes 575. Vou fazer uma correção aqui. 575. Então, P2, portanto, P2 será igual a 575 dividido por 300. Então, P2 será aproximadamente igual a 1,916 atmosferas. E agora é que vem o detalhe. Essa aqui é a pressão do sistema se não tivéssemos feito a abertura da válvula. Como nós fizemos a abertura da válvula, a pressão ela foi aliviada, ou seja, ela retornou. Ela saiu de 1,916 e voltou a 1, sendo que aí, nessa saída, parte do material se perdeu. Então, o que eu tenho? No início do processo,
Esse 1,916 ele corresponde a 115 mols. Seria, se a pressão tivesse sido mantida e o vaso fechado, os meus 115 mols estariam nessa pressão de 1,916 atmosferas. Mas como foi aliviado, voltou para 1. Só que agora nessa temperatura. Então, agora a gente vai calcular quanto foi que se perdeu. Então, A vezes 1,916 igual a 1 vezes 115. Então, portanto, o A vai ser 115 dividido por 1,916. Isso vai dar 60,02. A gente arredonda isso para aproximadamente 60. Então, isso foi o que ficou no vaso. O restante se perdeu. Quanto foi que se perdeu? Tá? 115 menos 60, 5, vamos por 5, 5. O que se perdeu foi 55 mols. E aí, quanto é que isso corresponde em moléculas? 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23, foi fornecido pela questão. Então, 55 corresponde a B. Então, B vai ficar B vezes 1 igual a 55 vezes 6 vezes 10 a 23. Isso vai corresponder a 330 vezes 10 a 23, que eu andando duas casas a vírgula, eu vou ter 3,3 vezes 10 a 25, que é a opção E. Então, quais são as peculiaridades aqui desse exercício? É uma questão trabalhosa. Ela demanda um tempo considerável do candidato. E ele precisa se atentar a vários detalhes. Primeiro, qual é a equação adequada a ser utilizada? Observar que ele cita no texto volume fixo. Então, você pode igualar o volume inicial com o volume final e, a partir daí, efetuar os cálculos, sendo que os valores têm que ser convertidos de temperatura em Kelvin. Se fizer essa conta com valores em graus Celsius, vai dar um valor incorreto. Então, são detalhes que têm que ser vistos. E, por fim, notar que, como ele fez o alívio da pressão, a pressão que foi obtida inicialmente era 1, passou a 1,916. Os 115 mols ainda estavam lá, e aí teve o alívio de pressão. Nesse alívio de pressão voltou para 1, então tem que se calcular a quantidade que se perdeu e a quantidade que ficou. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.